Fala, tio Christian, boa noite, meu querido. Boa noite, tudo certo? Tudo certo contigo? Tudo ótimo, bem? graças a Que Deus. beleza. Vamos fazer aquele segundo tempo, então. Ô, Eduardo aí. Boa noite, Eduardo. Ah, olha aí, ó. Isso aí, o pessoal vai entrando aí, né, Christian? Ah, que beleza. Isso aí. Beleza, hoje, Isso aí. Christian, tu deu a ideia aí, vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, então, hoje. Né? Nessa primeira parte, essa primeira meia hora, a gente fala da sua segunda vida aí como integrante aí, né, da Olimpíada e do Mundial, e depois a segunda meia hora aí a gente abre para perguntas para o pessoal aí, que tal? Show de bola. Pode ser assim? Show de bola. Beleza, Com bom, certeza. na primeira live, né, Cristian, que a gente teve muita repercussão aí, teve muita gente participando e tal. A gente falou de toda a tua trajetória, né? Desde de aluno lá da fase escolar, estadual, nacional, até o Mundial, né? Campeão mundial em 2011, primeiro, junto com o Michael, né? Primeiro campeão mundial de mecatrônica. E aí depois, justamente naquele ano de 2011, eu saí do Senai, né? Fui seguir minha vida fora do Senai, e aí tu acabaste assumindo lá o treinamento da equipe do Rio Grande do Sul, né? Me conta como é que foi esse primeiro desafio como treinador, então, lá em final de 2011, ali 2012. Então, primeiro que era uma missão bastante complicada, te substituir e tá, de certa forma, te representando, né? Por toda a tua história dentro do Senai, pela tua experiência, pelas expectativas que a escola tinha também. Uhum. Então, era uma missão bastante desafiadora, digamos assim. E no início, por não ter essa experiência, então houve muita dúvida de como que seria o processo, como é que seria treinar uma equipe, como eles aceitariam uma pessoa nova, talvez praticamente da mesma idade que eles. Essa era uma preocupação que eu tinha, sabe? Sim. De daqui a pouco não confundir amizade com um treinamento. Apesar de nós sermos... A gente tinha a diferença de 2 anos, né? Eu e a primeira equipe escolhida. Mas eu sempre tive o suporte, inclusive teu, né? Tanto de materiais técnicos, e a gente conversava bastante dúvidas de como lidar, né? com as situações, e bastante apoio da escola também. Então, a gente escolheu uma dupla muito boa, bastante completa, né? E isso ajudou aí no treinamento aí da primeira equipe, mas o desafio era grande, bastante incertezas, né, nas competições e no treinamento também. Sim. A primeira dupla, então, né, que tu treinaste foi o Henrique Barão e o Maurício Toigo, né? Como é que era essa dupla aí no dia a dia, Christian? Então, foi uma dupla fenomenal. A gente viu logo na etapa escolar, onde escolheu eles, né? Estavam participando umas 9 pessoas e a gente selecionou eles 2. A gente viu que eles se complementavam, eram pessoas muito focadas, muito espertas, elas pegavam conhecimento muito rápido, né? Absorviam conhecimento muito rápido, e foi bastante gratificante poder ter trabalhado com eles. A gente passava desafio, eles sempre aceitaram, né? Eles sempre compravam as minhas ideias e topavam, e a gente formou uma equipe bastante forte aí pro Nacional. Uhum. Bom, o Nacional foi em São Paulo, né, em 2012, e naquele ano eu fui avaliador líder, né? O DN me convidou, então as outras vezes, como eu era vinculado ao Rio Grande do Sul, né, então esse papel de avaliador ele sempre ficou com o pessoal da Festo, né, sempre muito bem direcionado não, assim, muito bem conduzido, né, pelo pessoal da Festo nos nacionais, mas naquele ano eu tive a felicidade de ser avaliador líder lá em 2012, né, e aí eu lembro que era uma solicitação das equipes, né, assim, de a gente evoluir tecnicamente em alguns aspectos. Eu lembro que a gente teve IHM, né, a primeira vez na competição, foi nesse ano, né, e a gente foi ter IHM que os competidores programaram só em 2015, né. Então, ou seja, nós 3 anos Sim. antes já estávamos à frente aí do que estava acontecendo depois. E naquela Olimpíada, né, o cenário das medalhas da mecatrônica mudou, né? Ou seja,
o Rio Grande do Sul, ok, foi primeiro, mas segundo, terceiro lugares ficaram com outros estados que estavam batalhando e tal, né? E o Henrique e o Maurício, naquele nacional, foram assim, perfeitos praticamente. Eles ficaram com 95,01, né? Ganharam o nacional, foi a melhor nota do Rio Grande do Sul, né? Da equipe do Rio Grande do Sul, e foi a maior nota geral de toda a competição, né? Eles voltaram com 3 troféus para casa. Vocês voltaram com 3 troféus para casa. E o banner da nossa live aqui é justamente esse momento dos troféus ali. Como é que foi essa conquista aí, ganhar tudo, né, Cristian? Então, foi maravilhoso, até porque eu não tive essa experiência como competidor, né, do Nacional. Só lembrando que a gente discutiu na última live, a nossa equipe, na minha oportunidade, a gente ganhou a medalha de prata, por uma infelicidade aí na última tarefa. Então, ficou o gostinho amargo do campeonato nacional, né? Sim. E a gente conseguiu com essa equipe que trabalhou, digamos assim, de maneira perfeita durante os dias de trabalho. Fizeram, assim, uma tarefa irretocável, eu diria até, e a gente conseguiu, então, todos os prêmios da Olimpíada, da Olimpíada do Conhecimento. Uhum. Certo. E aí, depois, na sequência, veio um desempate, que na verdade não era um desempate, enfim, mas era a sequência do processo, né? E aí, justamente como eu comentei agora há pouquinho, o Ralph Júnior aí, nosso medalhista do World Skills lá em Kazan, né, na modalidade de soldagem, tá dando um oi aí. O Henrique Tadeu também foi competidor lá do estado de São Paulo, também entrando. O pessoal vão entrando aí, fiquem à vontade. A gente vai conversar, estamos conversando aqui com o Christian Alessi e no final da live, daqui a pouco, daqui uma meia hora, a gente vai abrir para perguntas aí, pessoal, tá? E aí eu estava comentando antes, né, Christian, que o mapa das medalhas mudou, né? Porque aí a gente teve Amazonas em segundo, teve Bahia e Ceará em terceiro lugar naquele nacional, né? Como é que foi esse resultado dos outros estados e como é que foi o desempate, que aí justamente foi ou a sequência da seletiva, né, que foi com o pessoal do Amazonas. Como é que foi esse processo aí? Então, foi surpresa para todos, né? A gente esperava até então que São Paulo fosse competir diretamente aí para a medalha de prata. O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, estava sempre entre os primeiros na competição aí de medalha de ouro ou de prata. Uhum. E São Paulo surpreendeu nesse ano, então não figurando no pódio, né? Se eu não me engano. E a equipe do Ceará fez um trabalho bem interessante, até inclusive com a tua ajuda lá, os meninos do Ceará fizeram Sim. Eu diria uma competição bem estratégica, né? Eles souberam usar os pontos-chave das provas para conseguir o máximo número de pontos, dentro da limitação que eles tinham de treinamento, de equipamento, né? Uhum. E inclusive de experiências de Olimpíada. Então eu acho que eles fizeram uma etapa muito boa, uma etapa nacional bastante interessante. E o desempate foi pela primeira vez, então foi com a equipe do Amazonas, né? Isso, a equipe do Amazonas, treinada pelo Marcos, né? E os meninos lá do Amazonas. Então, a primeira medalha do Amazonas, né? Medalha de prata, assim como a primeira medalha do Ceará, medalha de bronze também. Isso, então a gente acompanhou a equipe deles, viu que era uma equipe muito forte. O Marcos ele vem evoluindo bastante, trazendo equipes cada vez mais competitivas, e aquele ano foi uma das equipes muito boas, inclusive, que ele treinou. Então a gente sabia que podia esperar uma equipe super forte, bem preparada. E assim, o desempate, cada um segue um treinamento e a gente não tem muito uma ideia de como a equipe adversária vai estar, né? Uhum. No desempate. Então a gente estava um pouco, eu não diria que ansioso, mas a gente tinha alguma curiosidade para saber quão bem a equipe deles viria para esse desempate, né? Enquanto a gente focava no nosso trabalho, né? A gente se questiona daqui a pouco o que eles estão treinando lá, sabe? Que tipo de equipamento, que nível de prova eles estão fazendo. E o desempate foi difícil, foi uma prova bem complicada, realizada pela Festo lá em São Paulo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu
sair vitorioso aí do desempate e começar a se preparar para o Mundial. Deixa eu só registrar aqui, né? Então, os medalhistas de prata aí do Amazonas, o Paulo Santiago e o Elton Freitas. Isso aí. E o pessoal do Ceará, então, o Daniel de Moraes e o Francisco Heleno. Francisco Heleno é o atual treinador lá da equipe do Ceará. E o pessoal da Bahia, né? O Luiz Góes e o Sérgio Oliveira, os medalhistas aí de 2012. Bom, aí veio o Mundial, né, Christian? Veio o Mundial em Leipzig, na Alemanha. O Brasil já estava certo que ia sediar em São Paulo 2015, né? Então, além da tua equipe ir, né? E aí eu fui como expert, fiz a supervisão do treinamento deles, né? Assim como na época que eu era o treinador, o pessoal da Festo vinha fazer as supervisões, eu fiz esse papel em 2013, né? Então você fazia o dia a dia, treinava e eu fazia as supervisões ali na escola. E aí, justamente pelo Brasil sediar a competição em 2015, o Brasil tinha direito de levar uma outra pessoa para lá para aprender a parte do papel de chefe de oficina, né? E aí tu acabou sendo convidado. Então me conta aí como é que foi essa experiência de Leipzig como chefe de oficina observador lá e os meninos trazendo o bicampeonato lá em Leipzig. Exatamente. A minha função lá era de observador técnico, né? Então eu não podia confundir as coisas. Eu tinha um papel a desempenhar nessa competição, que era fazer a observação técnica para o Brasil, né? Porque dali a 2 anos a competição aconteceria no Brasil e eu seria o workshop manager, né? Até acabou trocando de nome, era supervisor de oficina de trabalho e virou workshop manager. Então, inclusive por ser do Brasil e ter uma equipe do Brasil que normalmente é medalhista na competição mundial, o pessoal fica de olho, né? O pessoal fica desconfiado. Tem outro brasileiro na área, daqui a pouco vai passar informação, sabe? O pessoal se preocupa com essas coisas. A gente sabe que é íntegro, mas a gente gostaria que todos soubessem também. Então, a gente tem que fazer nosso papel, né? Do nosso trabalho, de seguir as regras. Então, eu estava bastante preocupado com isso, em pegar os detalhes do workshop, né? Para trazer para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu saía da área de trabalho, eu tentava acompanhar a evolução das tarefas deles, né? Tentando manter o meu controle de pontos também para saber onde é que o Brasil se localizava, para ver quanto perto a gente estava do ouro ou não. Então, eles fizeram também uma tarefa bem competitiva. Eles tiveram alguns tropeços onde a gente chegou por algum momento a pensar que não daria mais para conseguir o ouro, né? E sim, eles o terceiro dia foi difícil, né? A gente errou lá no terceiro dia, perdeu até a locação e funcionamento e barbaridade. Aí no último dia ele teve que reverter, né? São erros que, dependendo da competição, não recupera mais. Né? Sim, então, eles tiveram a felicidade de continuar bem, de continuar em alto nível e tiveram esses pontos de volta e conseguiram recuperar essa pontuação e conseguiram a medalha de ouro a primeira vez sozinhos, né? A primeira vez medalha de ouro para o Brasil sozinho no pódio. Isso, 93-14, né? Medalha de ouro sozinho. Depois veio Noruega e Taiwan em segundo e a equipe da Alemanha em terceiro, né? O Paulo Willer está entrando, dá um oi pro Paulão. A Cris está falando que com essa dupla, né? Boa noite. Com o Henrique Barão e com o Mário Stoigo, foi a primeira vez que foi trabalhado a parte de coaching com eles, né? E realmente a Cris é que começou esse processo, né? Cris, fala um pouquinho como é que foi esse processo de coaching justamente com o Barão e com o Toigo. Você como treinador, como é que vê esse trabalho comportamental em conjunto ali? Sim, então, foi o meu primeiro contato, inclusive, com o coaching também, né? A Cris esteve fazendo com eles, comigo também, né? A gente ia trabalhando junto e eu vi bastante resultado, muitas ferramentas novas. Eu vi uma forma dos competidores se motivarem, de encontrarem um propósito mais forte e mais focado que as terapias psicológicas que a gente vinha fazendo.
Então eu achei que eles evoluíram bastante, eles tinham muita clareza do que eles buscavam. Eles tinham artifícios para lidar com pressão, artifícios para lidar com o todo da competição, sabe? Isso a gente viu uma equipe muito mais forte, muito mais preparada de cabeça, né? Sabendo onde queria chegar. Eu acho que isso com certeza fez diferença. E eu aprendi bastante também, eu andei estudando coaching, eu fiz cursos de coaching, inclusive com vocês e por fora também. Então eu aprendi bastante da metodologia e gostei. Achei que teve resultado. Sim. Tem um monte de campeões nacionais entrando aí, ó. O Andreola entrando, o Basso. Quem mais aqui? O Zucoloto estava ali também. Ó, o Zucoloto entrando, o pessoal tá entrando aí, maravilha. Eu lembro, pra gente fechar 2013, né, Cristian, eu lembro de dois episódios, assim, né, ficaram bem marcados para mim. O primeiro deles foi na ambientação, né, no dia da ambientação a gente tirou uma foto de toda a equipe, era uma foto para tirar junto com a estação do robô, assim, aí o pessoal me chamou, fui lá, a gente, né, se abraçou ali, tirou a foto e deu, né, e aí logo tinha outra coisa para fazer, eu saí logo. E aí, rapaz, eu me impressionei quando eu recebi as fotos das equipes, né? Porque aí, olhando assim, porque a gente sabe que a parte da comunicação, né, boa parte é o que se fala, o tom da voz, mas boa parte é a postura corporal, é a comunicação corporal, né? E a gente ali estava todo unido, todo abraçado, assim, né? E as outras equipes não, elas estavam tudo afastado, assim, e tal. E aí e é isso que me chamou a atenção, a única equipe que estava todos unidos, assim, né? Eu, o Henrique, o Barão, o Toigo e o Paula, né? Que era o nosso tradutor. Tava todo mundo abraçado, assim, então olhando, cara, olha a sinergia da equipe, né? Então, assim, isso foi muito marcante, né? Mas eu vi isso só depois, né? Que eu pude comparar. E no último módulo, né? Que era o módulo de otimização, não sei se tu lembra disso, né? Eles eram um pouquinho teimosos, né? Em alguns aspectos, né? Principalmente o Barão, né? O Barão, né? Filho de alemão aí e tal, isso, né? Inclusive ele tá lá na Suíça agora, tá morando lá agora. E aí, rapaz, porque já tinham tido problema com isso, né? De ficar teimando na otimização e chegar na hora não funcionar e funcionar menos do que se não tivesse otimizado, né? Tinha acontecido isso no desempate, se não me engano, tinha acontecido num outro simulado, e aí eles estavam naquela, né? Porque ele tinha a estratégia de que chegasse até 1h40 de prova, a prova era 2 horas, quando chegasse 1h40 eles tinham que obrigatoriamente retornar pro funcionamento anterior, né? E aí eu sei que quando bateu a 1h40 eu me desloquei de onde eu estava e fui lá e fiquei olhando pros caras, né? Sério, assim, tal. E aí eu lembro do Barão me olhar, só deu uma olhadinha assim, e aí ele entendeu que eu tava... Eu não podia falar nada, porque é contra a regra, mas eu ficar parado olhando eles, não, tá dentro da regra, né? E aí eu lembro que ele me deu uma olhadinha e aí falou pro Toigo, ó, vamos fazer o último teste aqui, vamos ver. Aí testou, não funcionou, voltou atrás. Mas quando disse, vamos fazer o último teste, se não der, volta. Aí eu voltei pro meu lugar lá e ficou. E aí quando avaliou e funcionou, sim, né, Christian, que aí tu tava até perto, tu filmou, né? Eu cheguei para eles, abracei, joguei meu boné para cima lá, e aí disse para eles, foi a decisão mais sábia que vocês tomaram, foi essa aí de voltar atrás e ter feito funcionar, né? Bom, depois de 2013, sim, né, Christian? Não sei se tu lembra de mais alguma história. Ó, o Toigo tá entrando aí, estão falando dele aí, tá entrando o Toigo aí, ó. Pá, Toigo, que barbaridade! Eu só queria comentar, então, os assuntos que tu trouxe, né? Primeiro, só deixar um abraço pro pessoal que tá aí, pro Diego, o Zucoloto, o Froze também entrou. Isso, Froze entrou antes também. Andreola, agora o Maurício Toigo tá aí. Tem a Camille, quero deixar um abraço para os meus pais que também estão aí, a Neiva, o Nestor, eu vi que eles entraram aí 1 hora, então só para fazer o registro. Claro, perfeitamente. Tá? Sobre a foto, eu acho que ela retrata bastante o estilo do Brasil de ser, né? Em como o Brasil se prepara. E ela reflete bastante, sim, essa união, a união do time brasileiro, que não é só no profissional, né? São todos amigos acima de tudo, onde um confia no outro, depende e confia no trabalho do colega, sabe? Então, sim, isso eu acho que fez bastante diferença. O Maurício tá aí, ele vai poder confirmar essa história.
Sobre a otimização, que era a última tarefa, eu vou te dizer que é mal de programador, Ademir. Isso todo programador, ele acha que vai conseguir fazer, que é só mais um minuto, é só o último ajuste. É só mais um contatinho aqui que faltou, né? E tal. Isso. Isso né? é muito mal de programador. Eu passei por isso e a gente acha que não, mas é só mais um pouquinho e vai passando o tempo e acaba o tempo, sabe? Que bom que ele foi sábio e seguiu o combinado, que era em tal tempo, volta atrás, volta para a última versão que está funcionando. E Sim. Eles sabem que é assim e, infelizmente, é um processo que acontece com todos, mas os que conseguem se adaptar melhor têm esse controle, esse domínio do tempo e diz, ó, vou abandonar essa minha vontade de fazer o melhor em prol de garantir os pontos necessários, né? Sim, sim. Porque naquele momento eu posso não estar pensando da melhor forma possível. Eu estou preocupado com alguma coisa que o estresse da situação não vai me deixar ver o todo, que era a pontuação, né? Uhum. Então, talvez por um capricho, a pessoa perde vários pontos aí. Sim, sim. Bah. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui. Por que o Christian era o pior aí? Será? Não sei. Aí, ó, depois a Cris fala aí. Vamos dar sequência aqui, Christian. Depois de 2013 veio 2014, né? E aí 2014, acho que novembro ou dezembro de 2012, tu escolheste então o Basso e o Gaspari, né? E aí veio o convite para eles ganhar o estadual, e aí veio o convite para eles representarem o Brasil no World Skills Américas. Em virtude do histórico do Rio Grande do Sul no Nacional e tal, né? Então, essa equipe foi para Bogotá, lá no World Skills América. Como é que foi essa experiência de retornar para a Colômbia, lá como avaliador líder lá? Tu já tinha ido, a gente já tinha ido em 2012, né? Acabamos não falando dessa história. A gente foi lá fazer uma prova de demonstração lá, né? E aí como é que foi voltar para lá, Christian, 2 anos depois, de 2014? Então, legal, eu encontrei a Colômbia, na verdade, eu achei uma evolução muito grande em 2 anos, né? Era uma Colômbia em 2012 e outra diferente em 2014, no sentido país, assim, né? Infraestrutura, lugares que a gente foi, eu percebi uma evolução grande no país. Não sei, pode ter sido impressão, tá? Uhum. Mas foi bom ter voltado, o desafio era grande, foi minha primeira vez como avaliador líder lá, né? Eu fui Chief Expert da competição, então eu tive que conduzir a competição lá de mecatrônica, trabalhar com as traduções, levantamento de dúvidas, a questão de envolvimento com CIS, com avaliação, com delegado técnico, tudo foi uma experiência nova para mim. E ao mesmo tempo eu tinha uma equipe. Então, tu é o avaliador líder, tu tem o poder de decisão lá, mas ao mesmo tempo tu não pode favorecer a tua equipe, né? Tu tem que ser transparente e igual com todos que estão lá. E eu acho que deu tudo certo. A gente fez uma competição boa, tivemos um relacionamento muito bom entre avaliadores, entre competidores e tudo deu muito certo, assim. O projeto aconteceu da maneira como nós esperávamos. Se eu não me engano, a gente atingiu nota máxima 100, né? 100, foi a primeira vez. 0. A primeira equipe a tirar 100% na prova. Uma competição internacional, né? Então, sim. Então aí já vai meus parabéns aí para a equipe aí do Diego e o Matheus. Eles foram fenomenais aí nessa prova. Então foi tudo, né? Esse tipo de competição, apesar dela não ser do nível do internacional, ela traz bagagem, né? Porque a gente tem que preparar equipamento, vai para um país internacional, tem imprensa, tem o envolvimento de competição. Existem vários aspectos que tem na competição mundial e a equipe vai bem e consegue uma nota boa, inclusive como essa, uma nota excelente, diga-se de passagem. Uhum. Então isso dá corpo para a equipe, sabe? Perfeito. E aí, logo em seguida, né, Christian, começou o projeto Top One, né? Que aí era justamente um modelo diferente do que o Brasil vinha fazendo, né? Justamente porque o Brasil ia sediar em 2015 e acabou tendo o projeto Top One, ou seja, só para relembrar o pessoal, né? Os 2 estados que eram os primeiros do ranking nacional indicavam equipes para entrar no Top One e depois uma terceira equipe entraria via Olimpíada Nacional, né? Que foi lá em Belo Horizonte. Então, o Basso e o Gaspari entraram, né, para o Top One, juntamente com a equipe de São Paulo, Plínio e o Natanael, né,
entraram como campeões nacionais, como campeões estaduais, entraram no Top One. E depois, a equipe que acabou vencendo o nacional foi uma outra equipe que tu acabou tendo que treinar, né? Em virtude de uma combinação aqui do Rio Grande do Sul, né? Justamente de fazer teve uma segunda seletiva estadual, digamos assim, né? E aí tu teve que treinar uma segunda equipe. Então, no momento, tu estava com duas equipes, uma no Top One e a outra treinando para o Nacional. Como é que foi treinar uma segunda equipe em paralelo com o Bácio e o Gaspar aí, que foi justamente o Zucoloto e o Froze, né, que estão nos assistindo aí? Isso aí. Então, foi complicado. Se eu te disser que foi fácil, eu vou estar mentindo, porque assim, nós tínhamos uma metodologia de treinamento, um espaço de trabalho, uma certa infraestrutura que sempre foi dimensionada para uma equipe, né? Uhum. Então passar a trabalhar com duas equipes que iriam concorrer para a mesma vaga, objetivando a mesma coisa, a gente começou a ter alguns problemas do tipo, tu tá passando isso para ele e para mim não. Fulano tem essa ferramenta e eu não tenho, eu quero ter também. Então, ter esse gerenciamento foi muito complicado, porque eles passaram a não mais se ver como colegas de treinamento, mas como possíveis adversários. No início, eu acho que não. No início, era muito um ajudando o outro. Eu realmente sentia isso, uma equipe ajudando a outra, a gente trabalhava legal. Mas, a partir do momento que foi chegando o Nacional, eles foram vendo um pouco dessa rivalidade. Bom, se ele ganha, eu não vou ganhar, sabe? Ou se um ganha, depois a gente vai ter que disputar lá na frente, afunilar e decidir quem continua. Então, eu senti muito isso deles e foi difícil separar essas coisas. Sim, sim. Eles estão aí, eles podem se manifestar. Podem dizer, né, pra gente aí, né? Eles podem dizer. Sim. Mas eu acho que essa competição sadia só fez eles buscarem o crescimento cada vez mais e treinarem e se superarem cada vez mais. Sim. Então, esse foi um fator positivo desse treinamento, né? Sim. Com duas equipes. Então, Christian, outra coisa... Diga. Outro ponto foi que a escola conseguiu mais material de investimento por ter duas equipes, né? Então, tem duas equipes... conversa com o departamento regional, nacional, não lembro lá como foi, e consegue equipamento para a escola. Então, foi uma maneira da nossa escola aqui de Caxias do Sul conseguir equipar mais seus laboratórios, né, por ter duas eques na competição. Sim. Foi outro ponto positivo. Foi um ponto positivo, claro. O que eu lembro, assim, bem vivo na minha memória, né, foi um dia que eu fui fazer uma visita ali para vocês. E aí eu estava entrando na escola e aí, antes do laboratório, tem a biblioteca, né? Aí estava você e o Jorge Vargas sentado ali, conversando e tal. E tu tinha feito um simulado na semana anterior, que eu tinha ido lá visitar, lá numa outra escola do Senai, né? O Froz está dizendo que nem foi tão difícil assim, foi uma competição sadia. Não, foi sadia, né? Foi, com certeza. Claro, com certeza sadia foi, né? Mas não foi fácil, não foi simples assim. Bom, e aí eu lembro que eu fui lá na escola do Senai, numa outra escola que vocês tinham fazendo simulado lá, e lá estava assim, difícil e tal, né? Não estavam bem. Aí eu fui ali visitar vocês, e aí eu pedi, e aí, quanto é que tiraram? E aí o Christian, não, tiraram, eu nem lembro a nota, que nota era, Christian? Tirado... eu também não vou lembrar. Era, assim, 50, uma coisa assim, sei lá, uma nota, assim, muito, muito baixa. Aí eu, né, caramba, e dali 40 dias ia ter o Nacional, né? Aí, enfim, foi o sufoco, foi o sufoco. Basta dizer que foi o sufoco. Sim. Enfim, aí a gente fez um trabalho de reconduzir eles, motivacional, inclusive, e tal, né? Aí na semana seguinte eu viajei para o Amazonas, aí quando voltei eu fiz um simulado com eles. Aí eles já tiraram 70 e poucos, né? E aí depois foram para o Nacional e aí eles fizeram a única estratégia que era viável, porque eles não eram tão rápidos, né? Então as equipes que iam estar lá possivelmente seriam mais rápidas que eles. Então a única estratégia que estava na mão deles era fazer funcionar 100%, né? E deixar o tempo ver o que acontecia. E essa é a estratégia que a China usa, por exemplo, Christian, desde
desde 2013, 15, 17, 19, a China tem usado essa estratégia e tem tido pódio no Mundial, né? Junto com a gente e tal. E aí eles foram para lá e tiraram 93,78, né? O Zuccolotto e o Froze aí, 93,78, campeões nacionais, né? Olha ali, ó, competi anos até na desmontagem de estação ali, ó, o Zuccolotto falando. E aí eles realmente entraram no top 1, né? E aí na prova de janeiro, aí foi lá na Festo, né? Aí na prova em janeiro, na seletiva, eles ficaram em segundo lugar, o Braço e o Gaspar ficaram em primeiro, o Froze e o Clotho ficaram em segundo, e o Plínio e o Nathanael, que também foram assim desenvolvendo, foram melhorando muito, e chegaram as 3 equipes num alto nível, né? Mas aí por errinhos pequenos, o Plínio e o Nathanael ficaram pelo caminho, e aí sim, aí tu tinha as 2 equipes do Brasil na tua mão, né? Isso. Aí a rivalidade começou a pegar mais, né? Porque a partir daí eles sabiam que a próxima competição era entre eles, né? Sim. Sim, e aí teve a prova de maio, que foi o desempate, assim, enfim, né? Que aí foi aqui em Caxias, né? Foi ali em Caxias. E aí o Bácio e o Gaspari conseguiram mostrar toda a sua qualidade, enfim, né? Aí classificaram, foram para o Mundial. E aí o Mundial foi em São Paulo e veio a medalha de prata lá, né? E vocês estão lá em São Paulo, né, Cristian? Era o chefe de oficina. Que lembranças que tu tem desse nacional em casa, o desafio de representar o Brasil em casa e tal? Então, também da mesma forma como na Alemanha, foi uma outra experiência, agora liderando então a montagem do workshop, né, de toda a área da mecatrônica, recebimento de material, conversas com o avaliador líder, né, toda a questão de bastidores que para os competidores não acontecem, eles não sabem que competidores e visitantes, né? Sim. A gente está lá resolvendo os problemas e as pendências que surgem. Então, foi uma experiência bem bacana. Faria de novo essa função de workshop manager, gostei bastante. Então, também eu tinha que ter cuidado do meu envolvimento com os competidores, né? A gente ficava curioso para saber como seria a prova, como seriam as estações, e eu logo tive contato por fazer parte ali com o pessoal da Festo, né? Eu vi logo o que seria o projeto teste e eu disse, não, a gente acertou o nosso treinamento, né? Eu pensei comigo. Uhum. Né? A gente treinou com algo muito parecido, né? Com estações parecidas. O Diego e o Matheus têm capacidade de super bem, né? Mas aí a gente encontrou uma Coreia que estava super inspirada nesse Mundial, né? Sim, a Coreia, acertou praticamente tudo, né? Ficaram com 97,4 e a gente estava caminhando para essa mesma nota, né? A gente estava indo para essa mesma nota, para esse mesmo aproveitamento, só que aí uma peça prata virada para baixo, virada para cima, virada para baixo, aliás, uma virada para baixo foi aprovada e tinha que ter sido refugada, né? E a gente ficou com 93, 96 e foi prata, né? Junto com Taiwan, Suíça e China. Então teve 4 países na prata e a Coreia no ouro, né? Barbaridade, né, tio Historicamente, esse é um problema que, tanto em competições nacionais como internacionais, a peça prata com sensor óptico, né, das estações Festo, aquela peça prata que reflete bastante, ela sempre foi um problema, né? Sim. Vou pedir agora, Cris, para o pessoal ir preparando as perguntas aí, porque daqui uns 10 minutinhos a gente encerra aqui os assuntos e a gente vai abrir para o pessoal fazer perguntas. Então, 10 minutinhos, vão preparando, vão anotando aí. Bom, depois dessa prata em 2015, né, aí veio a seletiva, que aí já não era mais a Olimpíada do Conhecimento, era a seletiva para o World Skills, né? Em 2016, então foi em Alagoas, e aí a equipe já era o Gustavo Andreola e o Toqueto, né? Como é que foi esse nacional para ti? Foi, né, teu último nacional aí? Como é que foi? Sim, foi bacana. Eu gostaria que continuasse a Olimpíada do Conhecimento, porque eu sempre, na verdade, eu sempre pensei assim, a Olimpíada, o evento, ela faz parte da preparação dos competidores. Então eu fiquei triste quando ela deixou de existir,
Mas a competição estava aí, ela tinha a função de seletiva para o internacional, né, que era o objetivo de todo mundo, e eu tinha uma equipe muito forte também, né, uma equipe de personalidade única também, com o Toqueto e o Andreola. Uhum. Muito bons tecnicamente, a gente se deu super bem. A gente já tinha uma diferença de idade maior, então os problemas que a gente teve, ou as dificuldades, eu diria, que a gente teve lá com a primeira equipe, a gente já não tinha mais. Eu já tinha algum histórico como treinador. Sim, já tinha uma bagagem como treinador, bem. Né? Isso. Então eu já tinha mais confiança no meu trabalho e eles, por consequência, sentiam também a confiança no meu trabalho. Aí o Gustavo tá aí, ele pode desmentir se não for verdade. Mas, enfim, Gustavo tá dando só uma risadinha ali, né? Mas enfim, a gente se deu super bem, eu gostei bastante de ter trabalhado com eles, profissionais bastante respeitosos e foram super bem na seletiva, né? Sim, foram bem, ganharam a seletiva, foi o 8º nacional, né? 8º nacional. Então, oitavo nacional do Rio Grande do Sul, né? As minhas equipes ganharam 5 seguidas, depois veio a tua prata e depois veio esses 3 nacionais, 2012, 2014, 2016. Bom, e aí o Toqueto e o Andreola, né, foram para Brasília, foi a primeira vez que teve o treinamento da mecatrônica lá em Brasília, no centro de treinamento, no SIG, e tu foste para os Emirados, né, meu querido? Então, tu acabou se afastando Exatamente. Aqui do Brasil, né? Aceitou um desafio aí de treinar uma equipe dos Emirados, né? Enfim, foi morar lá. Como é que foi esse desafio? Como é que foi para ti essa experiência toda aí, Cristi? Conta pra gente. Então, primeiro eu tinha que resolver a minha vida aqui, né? E eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive em hotel com os meninos, ali com o Gustavo e o Toqueto, num hotel lá em Brasília, onde eu contei para eles que eu tinha recebido essa proposta e que eu estava muito inclinado a aceitá-la. Né? Então, eu percebia que eles não gostariam que eu fosse, eu também gostaria de ter o trabalho com eles, mas era um desafio importante para mim, para minha carreira, era uma oportunidade que eu precisava aceitar. E assim eu fiz, fui para lá, tive o desafio do idioma, de um país com cultura árabe, com uma cultura de treinamento muito diferente da nossa. Na verdade, eles não têm esse costume de treinar para competição. Então, eu tive que, desde o início, buscar por competidores, entender como é que funciona o sistema educacional técnico deles, para então saber que tipo de escolas estariam aptas a me entregar alunos, né? E aí eles não têm a mesma dedicação que nós, eles não têm alunos exclusivos para treinamento, então eles têm aula, não têm disponibilidade para treinar, um dia vai, um dia não vai, fica muito complicado manter uma rotina de treinamento, né? E também não são acostumados a cumprir metas e, sabe, a gente faz um cronograma, tem que atingir esse objetivo. Meio que assim, se não atingir, tá tudo bem, sabe? Vamos dar o nosso melhor. E não é a mentalidade de uma medalha de ouro. Né? Perfeito. E a gente vai para ganhar a medalha de ouro. E é nesse assunto que eu quero entrar daqui a pouquinho, porque os campeões não nascem prontos, né, Cristian? Campeões não nascem prontos, Sim, né? Isso. Então a gente precisa batalhar. Na verdade, e precisa construir. A medalha de ouro, ela é um processo, né? Normalmente de 2 anos a 2 anos e meio, onde a gente trabalha aí todo dia, estuda, estudo e trabalho, estudo, trabalho, análise do mercado, vê tendências e trabalha, né? E eu não tinha essa condição lá, já era um país que, se eu não me engano, ele vinha de 2 ou 3 competições seguidas com o último lugar na competição, né? Sim. Então, eles tinham deficiência de equipamento também, um equipamento primário, onde a gente tinha aqui desde os anos 2000, disponível na nossa escola, é o que eles tinham lá. Então, foi bem complicado, mas eu tive apoio deles, eles se puxaram bem mais do que eu achava que fossem se puxar, mas infelizmente o resultado não veio na competição. Né? Sim. O Paulo Williger que não teve foi lá, suficiente. Que foi para lá em 2006, 2007, né? Ficou 6 meses, 7 meses lá também, né? Falou ali, Inxalá, né? Muitas vezes eles têm esse termo, né? Para que
as coisas, né, aconteçam e tal. Aí depois chegou a competição em Abu Dhabi, né, Christian? Porque justamente esse investimento que os Emirados fizeram, né, em vários treinadores de fora, quase todas as modalidades tinham treinador de fora, né, e você era o da mecatrônica, justamente porque os Emirados sediaram a competição em Abu Dhabi, né? Como é que foi a experiência tua como expert, então, lá, né, sendo meu colega de expert lá, e depois eu tenho uma outra historinha para contar aqui contigo. Diga. Sim, entendi. Só deixar um abraço aí para Sabrina, a esposa do Maicon, que foi meu colega de competição em Londres, né, que entrou aí. Isso. O Guilherme Fabres também apareceu, meu colega de faculdade aí. Então foi mais uma competição internacional e outro desafio agora do lado de expert, né, avaliando as equipes de competição. Então foi o meu quarto papel diferente em competições internacionais de mecatrônica, né? Competidor, observador técnico, workshop manager e então expert. Lembrando que eu fui expert-chefe no Américas, né? Que também foi um papel diferente. Sim, perfeito. Então, foi o outro lado da moeda, né? Onde a gente se preocupa com a nossa equipe, tem os minutos de conversa, aquela meia hora onde a gente tenta passar o máximo de instruções possíveis, reelabora a estratégia com a equipe, coloca eles no lugar deles, reforça os pontos onde tem que reforçar, onde a gente acha importante, né? E depois a parte da avaliação. Então foi bem corrido, a gente vê que o lado dos experts também não é fácil, tem bastante discussão, partes dúbias, né, do projeto teste, sim. Revisões, discussões de pontos de vista, né? Então foi uma experiência também bem diferente. Certo. E aquela licença de Alcoholic Driver License, me explica esse negócio, como é que é? Essa carteirinha aí. Então, nos Emirados Árabes é proibido, né, bebida alcoólica, não tem supermercado, imposto, é proibido beber na rua, em lugar público. Então, para quem é não muçulmano, tem que fazer uma carteirinha de que tem uma permissão para comprar e para consumir bebida alcoólica, né? E aí vai em lojas que são camufladas, elas não são ilegais, mas elas não podem ter propaganda, né? Não pode ter nenhum tipo de propaganda. Então a pessoa vai lá, compra, sai com uma sacola preta, é tudo legalizado, mas tem que ficar tudo escondido. Não pode ficar aparente, né? E o consumo tem que acontecer em casa, né? Vale lembrar que, apesar de ter essas regras para a gente, parece um absurdo, mas dentro do mundo muçulmano, os Emirados Árabes é um país bastante flexível e mais aberto de todos. Né? Se a gente comparar aí a Arábia Saudita, as mulheres não podiam dirigir até 2018. Sim, tá. Então, os Emirados Árabes é um país bastante aberto, dado que tem essa cultura, né? Sim, perfeito. Bom, para deixar o registro aqui, né, Christian? Em Abu Dhabi, então, né, o Gustavo André e o Lucas Toqueto foram campeões mundiais, né, junto com a China, Japão e Suíça, foram 4 ouros lá, né, e o Canadá e Taiwan foi medalhista de bronze, né, Canadá treinado pelo Toigo lá, né, e o Brasil foi medalhista de ouro, foi o tricampeonato mundial, né, eles ficaram com 90,06 lá em Abu Dhabi. Bom, e aí eu queria inclinar aqui, né, o Frost já está abrindo aí os trabalhos, abrindo as dúvidas. É mais fácil, como é que é? É mais difícil ser campeão mundial ou ir para os Emirados e não beber? Aff, Maria. Então, eu acho que nos Emirados a gente acaba tendo tantas preocupações que a última é de pensar em como é que eu vou beber. Sim, claro. A gente tem um desafio tão grande, de início tem muitas preocupações em primeiro, como se estabelecer, né? Depois, como que vai conquistar o povo de lá, como é que vai prender a atenção deles e ter essa vontade de ganhar que o brasileiro tem. Então, isso é tão difícil que a última coisa que a gente para pensar é como beber. Certo. Christian, eu queria mudar um pouco o tom da conversa, que já deixo aberto para o pessoal fazer as perguntas, colocar as perguntas aí ao vivo, a gente já vai respondendo.
Mas eu queria trocar um pouquinho o tom e dizer, voltar ao assunto, né, de que os campeões não nascem prontos, né? Como é que pensa um campeão? Como é que é o dia a dia de um campeão? Como é que é a mentalidade de um campeão aí no dia a dia, Cristian? Então, primeiro de tudo, o competidor ele tem que querer muito. Ele tem que saber que vão ser 2 anos e meio e ele tem um objetivo que ele quer se desenvolver e quer ser campeão mundial. Eu acho que essa é a premissa número 1, porque no meio do caminho vai ter vontade de desistir, vai ter desafio, a pessoa vai fazer coisas que talvez não gostaria que estivesse fazendo, vai surgir proposta de emprego, amigos fazendo faculdade, dizendo tu não devia estar perdendo teu tempo, sabe? Então, a pessoa tem que querer acima de tudo. Daqui a pouco pode se espelhar por pessoas que trilharam esse caminho e tiveram sucesso, sabe? Uhum. É um plantar agora para colher no futuro. Acho que as pessoas não podem ser ansiosas de quererem tudo agora. Sabe que é um processo de cultivo e de colheita no futuro. Então, a Olimpíada é isso, ela é uma oportunidade incrível. O competidor, o primeiro estudante, né? Ele tem um treinador à disposição, quase em tempo integral, dedicado para ensinar o que tem de melhor dentro da mecatrônica, com coisas novas, com metodologias novas. Sim. A gente trabalha muito a mentalidade, o processo de trabalho em equipe. Então, é uma oportunidade que qualquer um gostaria de... Eu imagino que qualquer um gostaria de ter, né? Ou pelo menos deveria querer ter. Sim, né? sim. E a gente se desenvolve bastante, mas esse é o caminho, é querer muito, se prender nisso, e aí não tem quem tira do caminho da vitória. Perfeito. Dá um oi para o Marcelo Mendonça, que acabou de entrar aí, nosso team leader. Ô, Marcelo. Isso aí. E o Toigo, grande amigo. E o Toigo fez aqui. Qual é o maior desafio que tu enfrentou enquanto tu treinou uma dupla? Eu não sei se a pergunta é para mim ou é para ti, Cristian. Acho que é para ti, porque tu é o entrevistado de hoje, né? Sim, enquanto eu treinei uma dupla... Qual foi o maior desafio que tu enfrentou enquanto treinou uma dupla? Foi a pergunta dele. Das duplas que tu treinou, qual foi o maior desafio que tu enfrentou? Sim, a primeira equipe teve um início mais complicado por ter bastante coisa nova, né? O Barão e o Toigo lá? Com o Barão e o Toigo. Depois eles foram se desenvolvendo e a gente confundiu muito o papel teu como consultor técnico e meu como expert. Uhum. E os competidores confundiram muito isso, então a gente teve alguns atritos aí, mas a parte de trabalhar com 2 equipes foi realmente bastante complicado, sabe? Em 2015, né? Por mais que... a parte de trabalhar com 2 equipes, porque então a gente trabalha com sonhos diferentes e tu é uma pessoa só, sabe? Tudo que tu faz daqui a pouco para uma equipe transparece outra coisa para outra equipe. Eles não pensam igual, eles não, sabe? Cada um tá pensando para si. Eu tenho que pensar para todos. Uhum. Então esse foi um desafio bastante grande, organizar o treinamento com 2 equipes que seriam concorrentes no futuro. Certo, legal. A Cris está perguntando aqui qual o seu maior aprendizado como competidor e depois como preparador. Como competidor, que tudo que a gente quer, a gente consegue. Né? Basta a gente ter um sonho, um objetivo muito claro, estabelece um plano de como chegar lá, né? Vai etapa por etapa, segmenta e a gente chega lá. Eu, por vezes, duvidava de onde eu podia chegar, mas o caminho, a confiança que eu tinha nas pessoas que trabalhavam comigo, vendo elas acreditarem também, a gente já falou sobre isso na última live, né? Sim. Faz a pessoa acreditar e aí acreditando que pode chegar, realmente ela tem forças e energia suficiente para focar e atingir seus objetivos, né? Então, esse é um grande aprendizado que eu tenho como competidor. E como treinador, assim, a gente trabalha com pessoas diferentes. Toda vez que concluía uma etapa, a gente começava um ciclo novo. Então, esse foi um grande aprendizado. Assim, as pessoas são diferentes. Eu preciso me adaptar também às pessoas. Não adianta, eu não vou conseguir que todos se moldem a mim, né? Eu preciso me acostumar com o jeito de trabalho deles. Se a primeira equipe, eu só conversando com eles funcionava, talvez a outra equipe eu preciso desenhar, precisa mostrar alguns vídeos, né? Eu preciso trabalhar de maneiras diferentes. Então, esse foi um aprendizado
que eu levo até hoje, que as pessoas são diferentes e eu preciso me adaptar aos ambientes também. Inclusive nos Emirados. Lá eu tenho tudo diferente, absolutamente tudo diferente. Então, esse processo de se adaptar foi bem importante. Sim. Enquanto eu passo aqui vou retomar agora o texto aqui, vou ir lá para o Marcelo. O Marcelo fez uma pergunta aqui, né? Enquanto eu preparo a pergunta dele, tu falou lá que de 2011, né, Cris? Eu lembro que toda semana eu comentava com vocês que era possível ganhar o ouro. Era possível, que a gente acreditar, tinha que acreditar, tinha que trabalhar, né? Então eu lembro disso, eu passava essa confiança para vocês e vocês acreditavam nisso, né? E acabou acontecendo, né? Então o Marcelo está pedindo aqui, o que você diria para um futuro competidor como resultado de participar da competição? Vamos lá. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas um futuro competidor no sentido de querer participar, é isso, será? Eu entendi que seria para quem está querendo, porque agora a gente vai ter o nacional, né, a seletiva nacional até dezembro, né, ali de outubro a dezembro vai ter a seletiva. Então, o que tu tem para dizer para esses caras que estão se preparando, estão querendo entrar na delegação do Brasil, né? E qual o resultado que essas pessoas, que esses competidores vão ter, né, de participar desse evento? Certo. Eu diria para se esforçarem ao máximo, desejem ao máximo fazer parte dessa equipe, porque vocês vão ter pessoas profissionais muito qualificadas ao redor de vocês, vão formar uma equipe bastante bacana que vai dar forças para vocês, vão ser amigos para o resto da vida de vocês, vão trabalhar praticamente 24 horas por dia, vão se ver, vão ser melhores amigos, vão formar uma equipe, vai ter um espírito de união em competição que vocês não vão mais sentir na vida e vão sentir saudades. É um aprendizado técnico muito grande, vão lidar com sensações diferentes, vão conhecer povos diferentes no Mundial. É uma troca de experiência sem igual. E vocês podendo se dedicar a isso e conseguindo uma medalha de ouro, sendo reconhecido na maior competição de profissões do mundo como o melhor profissional na tua área, eu acho que é um prêmio que qualquer pessoa gostaria de ter. Né? Levantar a bandeira do Brasil e falar, eu estou representando o meu país, eu sou o melhor do meu país, e se puder ganhar medalha, né? Pô, eu sou um medalhista mundial na minha área. Eu acho que isso já fala por si só, né? Uhum. Christian, hoje tu né, voltou lá dos Emirados, né? Tá trabalhando numa empresa aqui em Caxias, né? Enfim, quais são os aprendizados, experiências que tu traz, né, da Olimpíada e usa na tua vida profissional, na tua vida pessoal também, hoje em dia, assim, no dia a dia? Então, hoje a minha atividade profissional ela é bastante tudo a ver com o que a gente faz em competição, né? Ela é muito voltada para a programação de máquinas e de automação industrial. Então, eu trago o planejamento, a parte de programação de primeira, né? A gente tem um conceito de projeto de máquina, a gente pensa ele, conversa com os envolvidos, faz um esboço, né? Traça um plano de como vai construir, e a gente, no momento que faz um primeiro download, um primeiro contato, né? Faz a parte de programação em si, a gente vê o maquinário já funcionando de primeira e com bastante qualidade. Então, essa é uma parte que a gente utiliza bastante, né, de aprendizado de Olimpíada. Fora a parte técnica, né? Tudo que é componente que tem na indústria, a gente trabalhou antes na competição e trabalhou de maneira otimizada. Então, a gente não tem que fazer todo esse processo de aprendizagem. Fora que a mecatrônica como um todo ela é um conjunto de áreas, né? De mecânica, elétrica, programação e informática. Então, tudo isso ajuda num conceito de máquina que é onde eu trabalho. Eu trabalho num setor de desenvolvimento de máquina. Então, é bom a gente estar por dentro de todos os assuntos para auxiliar nos processos e desempenhar nossa função com maestria. Sim, certo. A gente está quase no final da nossa live aqui, ainda tem perguntas, não vou conseguir falar todas, mais 4 minutinhos a gente vai ter que encerrar aqui para poder salvar a live. Christian, hoje tu está trabalhando com outras pessoas ali no teu setor, né? E são ex-alunos do Senai ou ex-alunos de outras instituições de ensino, né? Enfim, são teus colegas ou teus subordinados, né? Não sei qual é o perfil, se é gurizado, se são pessoas mais velhas, enfim, né?
Mas é uma nova geração aí que tu está trabalhando. E eles não são alunos de Olimpíada, né? Não tem nenhum ex-aluno de Olimpíada ali. Tu acha que essas histórias, né, Sim. de Olimpíada, de competição, elas podem inspirar esses profissionais, novos profissionais que estão surgindo, que são os profissionais, entre aspas, normais aí? Quanto que isso pode inspirar eles e eles serem pessoas melhores, profissionais melhores aí para as empresas e, enfim. Sim, verdade, são perfis bastante diferentes, né? Eu acho que a Olimpíada, ela te dá pelo senso de urgência que a gente tem, ela coloca as pessoas como comprometidas com os resultados, né? Então, isso eu vejo bastante diferença do pessoal que participa do processo de seleção. Eles se sentem responsáveis pelos resultados que vão acontecer. Não são só uma peça de um tabuleiro. Eles fazem acontecer, eles buscam. O perfil de competidor, ele é mais proativo, né? É preocupado com prazo, é preocupado com planejamento. Todo esse tipo de coisa eu vejo competidores de Olimpíada mais fortes do que quem não participa desse processo. E eu imagino que seja para qualquer área, não só na mecatrônica, né? A gente fala da mecatrônica, mas qualquer área, eu acredito que essa busca incessante por resultado e pela melhoria contínua faz um profissional melhor e que não volta mais atrás, sabe? Muda a chave, ele vira um profissional nível A ou triplo A contra um profissional que não teve esse treinamento. Certo. Né? A gente chega em... Sim. O nível de perito, né? Ele passa por tempos de estudo mais horas de trabalho, estudo mais horas de trabalho. E quanto mais a gente acumula estudo e horas de trabalho, a gente atinge níveis diferentes de expertise, né? E o aluno de Olimpíada está na frente. Certo. E o que a gente poderia fazer, né, Christian, para que essa experiência de Olimpíada possa ser passada para esses profissionais, entre aspas, normais aí, para que eles evoluam também, para o processo fazer dar o feedback e retornar para a sala de aula ou para o mercado de trabalho? Tu acha que formas a gente pode fazer isso em 1 minuto? Então, eu acho que esse é um desafio importante para as escolas técnicas, né? Tentar absorver o máximo possível do que acontece de bom nesses processos, mas aí a gente precisa de 2 coisas. As escolas precisam querer fazer essa absorção de conhecimento e transmitir, e os alunos precisam querer receber esse tipo de treinamento e instruções, né? Um conhecimento não é algo que se pega e se joga na cabeça de alguém. Se essa pessoa não quer aprender, ela não quer evoluir ou não quer ser a melhor no que ela faz, não tem como, né? E esse é um grande diferencial dos competidores. Eles são pessoas que querem fazer, querem ser melhores, os melhores profissionais nas suas áreas. E essa é a chave. Certo. Beleza, Cristian? Acho que a gente teria assunto para mais uma outra live daqui a um tempinho, falar sobre esses desafios profissionais e tal. Eu estou com ideias aí, né, Cristian? Estou com ideias aí de fazer um curso online aí justamente falando desse tema, né? Que campeões não nascem prontos e não quer dizer que tu obrigatoriamente tem que ser um aluno de Olimpíada para ser um bom profissional no mercado, até porque a gente sabe que é uma dupla que a cada 2 anos o Brasil escolhe. Então, as duplas que estão abaixo ou que nem participam normalmente desse processo, as pessoas, os alunos também podem ser bons profissionais, excelentes profissionais, na verdade. Então, a minha ideia é justamente compartilhar isso com o pessoal, né? Então, eu vou botar isso em prática aí. Christian, te agradeço mais uma vez, tá? Por estar participando aí. E, bom, fica o convite talvez para um terceiro tempo aí, meu querido, fazer uma prorrogação aí, tipo final de Copa do Mundo, né? Fazer uma prorrogaçãozinha. Eu que agradeço o convite aí. Obrigado a todos que assistiram, contribuíram com mensagens, com perguntas aí. Foi um prazer. Beleza. Aquele abraço, meu querido. Se cuide. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.